Bora lá, fiel, para as últimas informações do Corinthians. Zé Elias aqui do Equipe F atualizando as informações do Timão. Teve uma confusão lá no treino entre Memphis Depay e Félix Torres. Falando em Félix Torres, o Timão que também abriu negociação com o Santos Laguna até para tentar devolver o Félix Torres. E também o Corinthians que já finalizou a preparação aí para enfrentar o Palmeiras. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as informações do Timão. Sem mais enrolação, bora aqui acompanhar as últimas notícias do Coringão. Nenhuma. Então a chance de título é a Copa do Brasil, é agora. E tem a vantagem. Como quem diz que o não ganha? Você crava o Corinthians ser campeão brasileiro? Não, mas ele tá no campeonato, Eu vou te falar, hoje dá é pra dia... jogar, ué. Tem jogo, meu senhor. Hoje é dia... É melhor jogar. Hoje é dia 5 de agosto. Pascoal, o que você então vem aí, comigo Pascoal? aqui, vem comigo aqui. Chance de título é agora. É nesse momento contra o Palmeiras. É isso que eu gosto. É mais um título. É Já ganhou o Paulista em cima do Palmeiras, né? Já tá gravando. É a chance no mata-mata. É a chance no mata-mata de avançar e ganhar esse título. Porque no mata-mata o Corinthians vai ter chance sim. Tem chance sim de mas ganhar teve chance, não teve chance no mata-mata na Libertadores, não passou. Então, teve chance no mata-mata na Copa Sul-Americana, não passou. O time mais pressionado é o Corinthians. Então, o Palmeiras tem a seguinte pressão. O Palmeiras trouxe uma pressão para si, ainda mais quando ele coloca os reservas no Campeonato Brasileiro. O que é mais importante para o Palmeiras? O Campeonato Brasileiro e a Libertadores, certo? Só que nesse momento, como é o confronto contra o Corinthians e o Palmeiras já perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians, ele olhou de uma outra forma. Falou, opa, então agora eu vou ter que dar uma sabonetada aqui no Brasileiro para eu fazer esse confronto contra o Corinthians. Se o Palmeiras for eliminado pelo Corinthians, ele já foi eliminado nas oitavas de final ano passado, dessa mesma competição. O Palmeiras no ano passado não ganhou título pesado nenhum, porque o Campeonato Paulista é muito pouco para um time que faz investimento como o Palmeiras. O Palmeiras é para ganhar Copa do Brasil, é para ganhar Libertadores, é para ganhar Brasileiro, é para ir lá para o Mundial fazer bonito e tal. Esse tipo de coisa. Fazer bonito não necessariamente ganhar título, mas ter um bom desempenho, que também não teve um bom desempenho no Mundial. Então assim, o Palmeiras já vem com essa pressão. Se ele perde para o Corinthians, se ele é eliminado de novo pelo Corinthians, a pressão não é grande? É grande. Porque o Palmeiras... É maior que a do Corinthians? Não, o do Corinthians é maior. Por quê? Porque fez resultado no primeiro jogo. Só por isso? Fez o resultado no primeiro jogo. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. Né? A torcida do Corinthians ajudou muito no segundo jogo. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Quer ver como está do outro lado? O Memphis falou. Vamos lá, Memphis. Now we know how important it is to stay in the cup. We have an advantage, 1-0. But we know that we need to be focused, and of course the whole week, especially the last 2 days, we were really focused. We have a lot of meetings to see how we can approach the game. But it's a derby. We know what to do. We know how it's gonna be there, and everybody is ready. Everybody's prepared, aggressive on the training. So I think we are ready to do what we need to do, handling business. I think that once we play an away game, that we have to always approach it the same, because in the end it's 90 minutes, and of course we have an advantage of 1-0, but we need to approach the game like it's 0-0. Get ready, and we have to go there to play the game, to win the game, and that's it. Agressivos no treino, isso explica um pouco o Félix Torres, né? Agressividade no treino, né? Faz parte. Mas, cara, mas tem que treinar assim. Mas essa é isso. tensão no treino também passa por isso. E dependendo de como e o que acontecer durante o jogo, pesa ainda mais tudo isso que o Zinho está falando. Você tem uma vantagem, pode uma possível virada, porque nós estamos falando de dois times muito parecidos, um com uma agressividade muito grande se formando, mas sempre muito competitivo, que é o Palmeiras, e o outro nós falamos que tem um poder maior em termos de qualidade de jogadores que finalizam a jogada. Mas ambos têm as suas qualidades. O Corinthians tem uma vantagem. Ele falou ali, nós vamos entrar em campo pensando em 0-0, não 1-0. A gente não pode... Mas se o Corinthians toma uma virada, perde uma classificação, se for para os pênaltis, ainda você consegue falar, para os pênaltis e tal. Aí toma uma virada de 2-0, 3-0 e o Palmeiras passa, né? Lógico que o peso vai ser muito grande. Acho que o placar tem interferência. Sim, isso vai interferir muito. O placar tem muita interferência. Muita interferência. Mas a gente sabe que, em termos de estrutura de jogo, o Corinthians vai adotar a mesma postura do Campeonato Paulista. Certo? Uhum. Para não permitir que o Palmeiras se aproxime. Como o Palmeiras tem muita dificuldade de articulação de jogada ofensiva,
o Corinthians vai fechar o meio-campo. O Corinthians vai tentar travar o meio-campo, que é o que o Corinthians busca fazer. Só que o Corinthians tem 3 jogadores que podem definir uma partida. O Palmeiras não tem jogadores desse nível que definam partidas. Foi você que falou que esse trio do Corinthians, o Palmeiras, por exemplo, não tem igual. Foi você que falou? Mas vale lembrar, Pascoal, que depois do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrentou o Corinthians lá na Arena Barueri. O Corinthians não andou no jogo, hein? O Corinthians não andou. Você lembra, não? Fez 2-0, assim, com a facilidade. O Corinthians não conseguia passar do meio campo. Então, assim, é um jogo difícil, é um jogo muito complicado para as duas equipes, mas mesmo assim, o Corinthians não vai poder ficar o tempo todo lá atrás. Mas Zé, é a tática do chaveiro, mas tudo pendurado na trave, é a tática do morcego, não tem... Ficar muito lá atrás é perigosíssimo. Por isso que o Memphis diz que eles estão reunidos aí nesses últimos 2 dias, fazendo reuniões e tentando encontrar como segurar o resultado, ou como se segurar dentro da partida. Eu vou amanhã. Inclusive, né? Você tá preparado? Tá meio quente lá no Corinthians o negócio, né? Né? Você viu, rapaz? Você viu? A tampa da chaleira ferveu. Mas isso aí não é normal, não? Não é do jogo, não? 2 aqui não estão. Félix Torres, Memphis Depay. Eu posso falar assim, o Zinho tá aqui, o Zé Elias também, que já viveram mais do que isso aí, do que eu vou falar. Eu já vi cada coisa em treinamento. Mas depois no jogo os caras vão lá e resolvem. Então. Porque assim, o pessoal, a turma do Deixa Disso chegou lá. Mas, isso acontece no jogo, isso acontece em treino. Vou tentar amenizar o acontecimento. Vou tentar amenizar. Tevez saiu na bolacha lá no treino. Lá Marquinhos. Com o Marquinhos. Marquinhos zagueiro o Marquinhos, o maior, o mais alto, não é só aquele Marquinhos que era o jogador mais alto. Saíram no tapa lá no treino do Corinthians. No treino do Corinthians eu já vi um monte de vezes. Mascherano e Marcelinho. Mascherano e Marcelinho. Não vou falar de Viola e Marcelinho com o Mário Sérgio, porque essa é uma outra situação. Charutinho era danado. Então, assim, eu e ele fomos expulsos de um treino do Flamengo. Então. Vanderlei Luxemburgo expulsou a gente do treino. Então. Eu dei uma chegada nele, ele era menino subindo, reclamando, aí aquela discussão, aquela dura, aí o Vanderlei saiu os 2 do treino. Cara, depois... Acontece. Fui padrinho de casamento do Marcelinho. Não, mas isso aí acontece. O Zinho jogou num time que tinha o zagueiro, não podia ver o centroavante. Podia ver? E bicampeão brasileiro e bicampeão paulista. O Zinho jogou num time que não tinha isso. Aquele Corinthians de Edilson, Ricardinho, Rincon, Marcelo. O Rincon atrás de Marcelinho. Ninguém me contou. O Rincon arrancou uma porta do vestiário lá no antigo Mangueirão. O Rincon arrancou uma... E o Kojak e o... Segura ele. Então, gente, isso eu já vi muita coisa. Isso cria clima? Claro que cria clima. Até para quem está no meio do acontecimento, os caras ficam meio que chateados, porque são companheiros de profissão. Depois vira piada. Aí depois eu fico ali... Sabe o que vai acontecer? Se assim, já existia um relacionamento ruim dos dois... Eles não se falavam, pelo que eu li, tinha briga. Foi pontualzinho. Então, Sabe aquela coisa do treino, uma chegada aqui, uma chegada. Não gostei e tal. O Félix deu uma chegadinha nele, assim, um encontrão, aí o Memphis esperou, na próxima foi lá, deu uma chegada, aí, aquela coisa assim, separa, tal, pronto, acabou. Sabe o que vai acontecer? Taco a taco. O vestiário suspender os dois de não irem pro jogo contra o Palmeiras. Uma indisciplina dessa. Eu vou contar uma coisa pra você. Suspende os dois e tal. Tem corintiano que, se você disser que vai suspender o Félix Torres, tem corintiano aí que vai falar, não é má ideia, não. Não, mas aí vai mexer com o elenco. O pessoal, isso? Numa decisão dessa vai ser suspensa. Sim, vê como é que é. O Corinthians pode ter um transferban. Eu tô brincando, tá? Brincadeira aqui. O não pode contratar mais jogadores. O Corinthians pode ter um transferban por conta que não pagou o Torres. Pois é. O Santos Laguna, né? Santos Laguna. Não pagou o Torres. Tem até o dia 11, amigão. Então. Até o dia 11 para pagar esse negócio. 34 milhões. É isso aí. É isso que a gente vai ver. Vamos lá, para elucidar. Hoje teve a tretinha no treino, acho que tudo bem, faz parte. Ok, tô com vocês nessa. Tem a votação lá do impeachment lá. Isso é no sábado. Dia 9, no sábado. Dia 9. Isso é no sábado. Dia 11 tem um transferban. Tá fácil a vida? Acabei de receber aqui. Mas onde vai arrumar esses 34 milhões até segunda? Não, mas hoje não estão pensando em nada disso. Não. Mas se vier uma eliminação, hein?
Aí, meu amigo, mas aí eu acho o que é dia só- 9 fica desse tamanho. Não, os 34 fica milhões grandão. vão virar Tudo fica 134 milhões. Eu acho que, assim, politicamente será usado, tanto a classificação como a desclassificação. Pô, fácil. Politicamente vai ser usado. Se ganhar, pô, tá vendo? Eu consegui amenizar os problemas. Se perder, a culpa não é minha. A culpa é do Augusto. Ele tem que ser... Vai ser utilizado de ambas as maneiras. Infelizmente, vai ser isso. Acho que os jogadores, nesse momento, eles irão se fechar. Eles sabem da situação. Politicamente, eles não vão poder fazer nada e não podem fazer nada. O que o jogador de futebol hoje pode fazer? O do Corinthians, especialmente. Vai falar o quê? Sobre o Augusto, sobre o presidente, sobre o que eles conhecem dos problemas. O que eles conhecem dos bastidores? Nada. Então eles têm que se concentrar no trabalho deles. Eles são pagos para jogar. Às vezes pagam, às vezes não. Às vezes demora um pouquinho. 30 dias tem 60. Mas eles são pagos para jogar. A preocupação do atleta nesse instante, pelo menos a minha e dos amigos que joguei ao longo da carreira, era assim, beleza, quem é o presidente, quem não é, dia 30, vai cair? A preocupação do jogador, na grande maioria, é essa. É o doce mistério do futebol, Zé. É o salário no dia certo e o bicho no dia combinado. Porque isso que funciona. Porque se eles perderem para o Palmeiras, se eles forem desclassificados, a pressão vem para eles. Sem dúvida. A pressão vai para cima deles. Até porque fizeram a vantagem. Porque eles já saíram da Libertadores, eles saíram da Sul-Americana, eles saíram da Copa do Brasil e vão ter só o Campeonato Brasileiro. Aí a pressão para cima dos jogadores vai ser gigantesca. Todo jogo é final. Vai ser isso. Então, assim, o jogador do Corinthians hoje tem muita responsabilidade nesse sentido de ficar pensando. Às vezes você pensa, às vezes não pensa. Cada um tem uma maneira de pensar e de encarar o jogo, entendeu? De encarar essa responsabilidade. Mas o jogador tem que se preocupar, porque vai ser um jogo difícil. O Palmeiras vai vir mordido pelo que aconteceu, vai vir pressionado também porque não vem jogando bem, e uma vitória diante ao Corinthians numa Copa do Brasil desclassificando o Corinthians é o momento de paz que o Abel tem para poder administrar. E dando um troco porque perdeu a final do Paulista justamente para esse Corinthians. Essas imagens que você falou aqui no meu ponto, tem aí já? Vamos lá, Fabrício, por favor? Vamos jogar essas imagens aí, porque é o seguinte, ó. Isso são imagens de hoje. A torcida do Palmeiras que foi lá em frente ao estádio, é isso? Isso em 93 aconteceu, hein? Como é que foi? Conta aí. Quando a gente perdeu de 1-0, gol do Viola que mitou porco. A semana toda era moeda na gente, time de mercenário, time de empresa, jogadores não têm vontade e não sei o quê. O Vanderlei tirou a gente daqui, fomos treinar em Atibaia. E o Corinthians, que é o time da raça, da pegada e tal. Mexeu com vocês isso aí? Bastante, foi bastante. Foi um estímulo? O Vanderlei, malandro, né? O cara pegou todas essas imagens, vanguarda, mostrou assim, tudo. Fomos para a preleção com ele, botou tudo isso. Colocou a falas imagem do Neto na época pelo Corinthians, do Nelsinho. Já falava o Neto na época. Nelsinho era Já falava bastante na época. O Nelsinho era o treinador, o Viola imitando pouco. E a manifestação do torcedor, porque era mais um ano que poderia ficar na fila. E contra o rival, ficar na fila de novo, perdendo a final. A gente teve muita pressão, muita cobrança, né? Assim, foi usado isso na parte motivacional, mas a gente treinou, a gente organizou. Mas Ozinho, era um time, esse time do Palmeiras aí que você está falando, cara, era um absurdo, era uma máquina. Eu acho que aquele time do Palmeiras, ele era muito superior àquele Corinthians. Tanto é que o segundo jogo foi inapelável. Foi 4-0, 3-0 no tempo normal e ainda teve o Evair de pênalti na prorrogação, né? Sim. Você meteu gol nesse jogo, não foi? Meteu gol nesse jogo? Gol de pé direito. Fez o golzinho? Tá coçando. Gol de pé direito. Tá coçando aqui meu pé aqui. Fez gol de pé direito. Foi inapelável. Tá coçando aqui o pé direito. Aliás, ele fez... O Fabrício tá falando pra que a gente tá lembrando disso? Que o Zinho tá aqui, né? Que não queria que o Zinho viesse. Contra o Corinthians, ele fez 2 de pé direito. Contra o Grêmio na Copa do Brasil, na decisão de Copa do Brasil, e esse jogo... Mas eu acho que hoje, o 11 contra 11... Sim, tá equilibrado. A diferença... Tá equilibrado. Também tive o meu já foi mais difícil. Semifinal do Campeonato Brasileiro, 94. Sim. Íamos jogar contra o Atlético Mineiro. O Atlético venceu 3-2 lá. Marcelinho fez um dos gols mais bonitos que eu vi do meio campo, por cima assim do goleiro. Aí estávamos sentados lá na preleção. O Jair, o Café, o preparador físico, o Café tava assim, ó, dormindo na preleção. Ô Café, acorda, Café.
é brasileiro o café, vamos lá, tal. Aí ele só escuta assim na porta, vem o Kojak. Ô, Jair, o pessoal quer falar com você. Que pessoal? Gaviões aí, a torcida organizou. Na minha preleção, ninguém fala, ninguém entra nada. Tá bom, achou que tava todo absoluto, Pascoal. Vamos descer. Descemos no elevador. Na hora que a gente desce assim, ó, a Gaviões tinha feito um corredor assim, ó, pra gente passar assim, ó. Ei, que beleza. Aí só... Você sabe, né? Aquele jeitinho carinhoso. Meu anjo, incentivo. vai lá, tal. Aí, queridos, frases incentivo, frases incentivadoras. Entramos no ônibus, a gente tá aqui, aí tinha o Wilson Macarrão, goleiro, que é de Campinas, né? Tal. Aí o ônibus começa, parece aquele brinquedo do Play Center, sabe? Que te jogava pra um lado, pro outro, assim, ó. Aí o ônibus fazia assim, ó. Aí eu só vejo o Wilson lá de cima. Ô, pessoal, estende a cortininha aí que vai vir pedra, hein? E veio. Pô, e o ônibus ficou assim, ó, uns 15 minutos. Aí a polícia veio, tirou, aí a gente conseguiu ir pro estádio, ganhamos de 1-0. Mas assim, também, se não ganhasse, ia ser uma confusão. O time do Palmeiras tem mais resultado do que qualidade de jogo, né? A gente tem que falar a real aqui pro torcedor do Palmeiras. Eu sei que tem muito torcedor do Palmeiras que se você falar que o Abel não tá fazendo um bom trabalho, tem cara que desmaia na rua, Por né? favor, Pascoal, me corrige, talvez eu esteja errado. Mas acho que é a primeira vez que eu vejo uma manifestação com o Abel junto. Ah, sim. Porque normalmente a torcida poupava Eu o acho Abel. que até já teve, Zé, Não sei. mas não nesse nível. Não Mas nesse já nível. teve insatisfação, já teve pichação em muro citando o Abel, já teve. Agora, o time do Palmeiras, falando do Palmeiras, o time do Palmeiras tem melhores resultados depois do Mundial do que jogou bola, rolando a bola no gramado. Então. Tem melhores resultados do que futebol apresentado. O time do Palmeiras carece de algumas soluções que ainda não encontrou. O Palmeiras não tem articulação no meio-campo, o Palmeiras não tem poder de definição, o time do Palmeiras cria, mas não consegue finalizar, as finalizações não são boas, a pontaria não é boa, eu não sei se o jogador fica nervoso quando a bola chega, eu não sei se o jogador não tem qualidade na hora da definição, eu ainda preciso encontrar a palavra... Quem faz o gol tá no banco, porque o Flaco toda vez que entra... Entra, o Flaco Lopes fez gol de cabeça, não fez um grande jogo também contra o Vitória, mas fez o gol de cabeça. Né? Depois, com a entrada dos titulares, o time do Palmeiras melhorou. Né? Com tantos questionamentos que tem o time do Palmeiras. Né? A gente viu ali o Rafael Veiga sendo questionado, o Everton Gustavo sendo Gomes, questionado. Tava o Gustavo Gomes ali na fotinha. O Gustavo Gomes não está passando por um bom momento. O Gustavo Gomes. Não, tinha um monte de vezes que tem todo mundo, porque a gente viu ali no detalhe alguns, mas tem cesta pra caramba. Não, tem todo. Acho que todo o elenco está ali, enumerado. Pelo menos a maioria. A maioria está enumerado ali. Só que a gente precisa entender o momento do Palmeiras. Né? O trabalho do Palmeiras, esse ano, ainda não fluiu. Não fluiu. Você pode pegar um jogo aqui, um jogo ali, como sendo bom do Palmeiras. Você não pega aquele time que o Zinho falava, esse time segura no fim do jogo, vai lá e pum, faz um gol. Não era Então assim, o que gente? explica o Palmeiras ter se classificado como melhor campanha da Libertadores na primeira fase? O que Tinha o explica... Estevão e tinha o Richard Rios. Isso também explica o Palmeiras tá colado Tá se lá na parte readaptando. de cima da tabela do Brasileiro? Sim, Olha só, o Corinthians vai sentar com o Santos Laguna, de chamada, sentar entre aspas, né, porque é uma chamada de vídeo. O Corinthians mandou um e-mail solicitando uma reunião para tentar quitar a situação, né, não quitar, né, mas resolver a situação da dívida que o Corinthians possui com o Santos Laguna, que pode gerar um transfer ban, tá? Só para você entender, o Corinthians deve aí, né, cerca de 34 milhões, tá, de reais ao Santos Laguna, e o Corinthians perdeu, né, mais uma vez na FIFA, né, a Corte Arbitral, né, do Esporte, o CAS, rejeitou o recurso do Corinthians e manteve a condenação da FIFA, tá, no processo referente aí ao zagueiro Félix Torres. O Corinthians deve aí pouco mais de 6 milhões de dólares, dá 34 milhões de reais, e tem que pagar isso até o dia 11 de agosto, ou seja, até a próxima segunda-feira, para não sofrer um transfer ban e ficar impedido, né, de fazer movimentações no mercado da bola, tá? O caso, instância máxima, né, para esse tipo de processo, deu razão aos mexicanos, obrigando o Corinthians a pagar os valores. O que o Corinthians fez? O Corinthians não tem 34 milhões, né, para pagar até a próxima segunda-feira. O Corinthians entrou em contato com o Santos Laguna por e-mail, tá? E solicitou uma reunião com os mexicanos. A ideia do Corinthians, a primeira proposta do Corinthians vai ser
parcelar, né? Fazer uma composição, parcelar essa dívida de 34 milhões, dando uma entrada e parcelando o restante, né, com o Santos Laguna, alegando que é uma nova diretoria, né, que lamenta muito pelo ocorrido, e lamenta mesmo, né, foram dívidas deixadas pelo Augusto Melo, e o Corinthians vai tentar. Não está descartada outras possibilidades, tá? Inclusive, né, caso eles não aceitem de maneira alguma parcelar, o Corinthians, né, pode inclusive sugerir, se eles aceitarem a devolução do jogador, né? O famoso ficando elas por elas, né? Lembrando que o Corinthians pagou uma parcela, né? Deu uma entrada aí de 2 milhões de dólares e financiou o restante, depois pagou acho que a primeira parcela, depois não pagou mais nenhuma. Então o Corinthians pode até cogitar uma devolução, caso eles queiram. Caso eles queiram também, o Corinthians, né, pode envolver até algum jogador na troca, enfim, numa venda, né, algum jogador que possa interessar ao Santos Laguna. O Corinthians vai tentar de qualquer maneira, né, 6 milhões e meio de dólares não é pouca coisa, nós estamos falando de 34 milhões de reais, o Corinthians vai tentar de todas as maneiras resolver essa pendência para não sofrer o transfer ban, porque grana agora, meu amigo, à vista, essa grana o Corinthians não tem. Cara, devolver o Félix Torres eu acho que seria o melhor dos cenários, né? Mas você pensando como o Santos Laguna, time dele, você vende uma ação na alta e recupera ela na baixa, mano, é meio complicado, né? Mas, cara, seria um baita negócio. O Corinthians se livraria do Félix Torres, né? O Corinthians não sabe o que fazer com o Félix Torres. Pagou uma bala nele, então ficaria somente com o salário. E pelo que eu soube também, tem um monte de salário atrasado com o cara. Um monte de salário. Então o cara tá no meio de uma situação delicada e ainda para facilitar a vida dele, ele dá uma entrada violenta, um carrinho criminoso no Memphis Depay lá no treino, num dia antes do derby, do jogo mais importante do resto da temporada. Ele dá uma entrada violenta lá e aí para cair mais ainda nas graças da torcida, né? Porque quando acontece isso, cara, a torcida volta tudo à tona. Volta o carrinho que ele deu no final do Paulista, volta o transfer ban que o Corinthians vai tá sofrendo por causa dele. Ele não é culpado, tá, pessoal? Sendo bem claro. O Félix Torres não é culpado. O culpado é o Corinthians que comprou e não pagou. Ele tá trabalhando, cara. Por mais que ele tá fazendo... ele é o pior funcionário do mês, todos os meses. Mas ele tá trabalhando, ele se apresenta, treina, né? Faz as cagadas dele. Mas ele não tem culpa do transfer ban. Mas a torcida não vê dessa forma. Vê que ele tem, que ele tá no meio disso tudo. E aí com a situação do senhor Félix Torres vai só se complicando. Fica muito difícil, cara. Eu acho que ele não joga amanhã, né? Se ele entrar amanhã, vai ser bem complicado, hein, mano? Ele vai entregar a paçoca amanhã se ele entrar. Mas é isso, pessoal. O que você acha dessa situação toda? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Deixa sua opinião aí, beleza? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu.